Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão assistindo aqui a minha live com o Marcelo Faisal sobre iluminação no paisagismo. Então, se esse é um assunto que te interessa, continua esse vídeo até o final. E eu te convido a estar aqui comigo na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Toda terça-feira tem live sobre um assunto diferente relacionado à iluminação, tá bom? Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou adicionar o Marcelo aqui. Hoje a gente vai falar sobre iluminação no paisagismo. Tá conectando. Olá, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem. Espero que você também. Também, tudo ótimo. Maravilha. Obrigada por estar aqui com a Ok. gente hoje. Maravilha, para mim também é gostoso, importante compartilhar. A gente sempre cresce nesses processos em que a gente põe para fora algumas coisas que muitas vezes, ouvindo da gente mesmo, amadurece todo o conceito. Com certeza, com certeza. Bom, só para. Tem bastante gente aqui, tem algumas pessoas que eu já conheço, que eu já vi no meu perfil, outras que eu não vi ainda. Então, só para me apresentar, meu nome é Juliana Pasqualini, eu sou arquiteta especialista em iluminação e eu tenho esse perfil aqui no Instagram, onde eu falo sobre iluminação do ponto de vista técnico, sobre aplicações, sobre produtos. E toda terça-feira eu trago aqui uma pessoa muito especial para a gente falar um pouquinho sobre iluminação sob um ponto de vista diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre iluminação no paisagismo com Marcelo Faisal. E a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas que a gente vai deixar para o finalzinho para garantir mais a fluidez da live. Então, eu vou pedir para vocês podem ir fazendo perguntas no decorrer da live. Só peço para vocês colocarem nessa caixinha aí, onde tem o ponto de interrogação na tela de vocês, que ali as perguntas ficam mais organizadas, então a gente consegue resgatar melhor no final do que colocar ali nos comentários que as perguntas acabam sumindo. Tá bem? Então, a gente tem a honra de receber hoje o Marcelo Faisal. O Marcelo é um dos mais renomados paisagistas do Brasil. Ele é agrônomo, arquiteto e urbanista e paisagista e tem projetos brilhantes no Brasil e no exterior. Faisal, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o meu convite de participar da live hoje. Eu agradeço também, só quero reforçar mais uma coisinha. Além de arquiteto, paisagista, eu também sou DJ, que eu não gostaria que todos esquecessem. E eu brinco Verdade. muito com isso. Eu brinco com isso com muita seriedade. Tanto é que o meu nome de trabalho com a música é Jardineiro. Então, Que fica legal. aí o, fica aí o reforço, porque o paisagismo e a música é uma mão de duas vias. Eu digo que eu faço jardins que tocam. Que maravilha. Então, eu Muito queria legal. deixar isso registrado, sim. E você Também tem queria um dizer para perfil no vocês, Spotify, né? tenho, por favor, Marcelo Faisal, com um S só. Esse meu nome às vezes gera dúvida. As pessoas falam Faisal, mas na origem árabe mesmo, na origem da palavra, o S tem som de dois S ou de C cedilha, então é Faisal. Certo. Adoraria recebê-los lá para conhecer também as minhas músicas. E mais do que tudo, eu só queria deixar aqui registrado que quando eu recebi esse convite, eu dificilmente falo não aos convites quando é para trocar informação. E eu sou um profissional que lido muito com a inspiração, tanto a nível de projeto quanto a nível de iluminação. Eu não sou um profissional, mas sei exatamente o resultado que eu gosto de ter com a iluminação e acho que os nossos colegas... Olha, o Spotify foi lançado aí na tela. Eu acho que os colegas podem usar esses meus argumentos aqui, essa nossa palestra também para se encorajar em olhar para um jardim e saber o que ele espera da iluminação. Do mesmo jeito que ele tem uma expectativa do que ele quer como resultado de jardim,
ele também tem que ter uma expectativa do que ele quer como resultado de jardim para a noite. São dois produtos, são dois jardins Exatamente. absolutamente diferentes. Um jardim de dia tem uma cara e um jardim de noite tem outra cara. Qual que eu prefiro? Eu prefiro os dois. Mas eu vou lhe dizer que os jardins à noite, quando são bem iluminados, são muito mais fotogênicos, são muito mais bonitos dentro do que a gente fala em termos de apresentação de book, de material. Tanto é que quando a gente faz alguma produção fotográfica, a gente gosta daquele fim de tarde com a luz poente já chegando à noite para poder também valorizar o efeito do volume, do tronco, das massas e dos elementos, eu diria, escultóricos, dos elementos principais de um jardim. Então, essa introdução para mim era muito importante dizer que a minha iluminação ela é intuitiva, de inspiração e de observação. Logicamente que a gente vai amadurecendo e descobrindo um olhar mais cenográfico, que é muito importante também dividir aí com as pessoas. A iluminação ela tem essa preocupação de transformar o jardim num espaço cenográfico, um espaço que encante. E nesse sentido, se você tiver uma iluminação extremamente abusiva, ostensiva, você acaba perdendo os pontos estratégicos que a gente poderia ter com os elementos principais sendo valorizados. Bem-vindo, Eduardo Mera, colega paisagista. Está entrando aí. E, você está me ouvindo bem? Uma coisa... Tô te ouvindo. Não tô é que a gente está com um pequeno delayzinho. Interagindo muito para não atrapalhar. Tá. Eu estou esperando você concluir para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. Mas a gente costuma dizer, inclusive, que no paisagismo a sombra é tão ou até mais importante do que a luz, né? Porque esse contraste é o que traz toda a magia e toda a cenografia do jardim. Olha, então eu vou levar esse conceito de sombra para o dia. O oposto da sombra é o vazio. Eu faço muito jardins de vazios. As pessoas às vezes falam, como jardins de vazio? Você sabe que jardim é como um livro, tem uma leitura. E a leitura de um livro está nas entrelinhas. Quando você sai de uma frase e entra na outra, tem um vazio, tem uma entrelinha. Esta entrelinha tem um significado muito importante, que é o tempo de você processar o que você leu e você refletir sobre o que você está lendo. No jardim é parecido. Verdade. Você tem o cheio e o vazio. Você tem o claro e o escuro. Então as sombras refletem também esse lado dos jardins de vazio que eu gosto muito de trabalhar. Eu não gosto de jardins sobrecarregados, apesar de ser uma tendência hoje do mercado. O mercado entrou num processo selvagem, selvático, de querer produzir jardins volumosos, quase que impenetráveis. Quase não, impenetráveis. Então, e eles acabam não sendo convidativos, né? Para passear à noite no meio do jardim. Tem esse impacto também, não? Mais do que isso, talvez, eles não te permitem uma interação e nem uma manutenção. Nesse sentido é que me preocupa um pouco. Porque a gente tem que entender que são jardins residenciais, são jardins corporativos, ou jardins de lazer, seja o que for, mas eles precisam ter um acesso, e muitas vezes não tem. E quando eu falo que eu faço jardins de vazio, é justamente nesse sentido que eu gosto de criar espaços vazios para o jardim ter uma evolução, uma cadência, um princípio das marés. Então, nesse sentido, as sombras também falam deste vazio
e desta projeção, porque se você também não tem o vazio, a sombra acaba nem aparecendo. Então a gente acaba Claro. construindo uma massa bruta toda. E faz todo sentido, inclusive fazendo a relação com a noite, né? Em que também ao sobrecarregar de iluminação, você não vê, não entende os elementos na sua individualidade, né? Passa a ser uma grande Maciço. clareira, vamos dizer assim. Maciço, É, exatamente. exatamente. Nesse sentido, eu acho que a gente perde muito. Eu costumo dizer que eu faço jardins matemáticos, pontuais, bem distribuídos. Bem-vindo, Marcelo Novaes, outro colega forte. Celo Cesana, queridão, amigos queridos aí entrando. Bem-vindo, bem-vindo. Então, nesse sentido, eu digo que eu gosto de fazer jardins bastante estruturados e que possam Uhum. desenvolver com o tempo. Jardim não nasce pronto. O projeto tem que ter uma boa estrutura e permitir que esses jardins evoluam pelo menos por 5 anos. Eu faço jardins para sobreviverem sem a interferência por 5 anos. O que muitas vezes cria uma expectativa do cliente e uma frustração. Mas você tem que Uhum. absolutamente deixar claro para o seu cliente que jardins precisam de espaço para chegar na situação ideal. E se você adensar demais, ele nunca vai chegar na situação ideal. Porque ele vai se avolumar e vai ser competitivo e vai perder a essência individual de cada planta, que também vai fazer falta na hora da iluminação. Porque a hora que esse Uhum. jardim se estrutura pontuadamente e você valoriza individualmente alguns pontos, esse jardim ganha um status muito maior. Eu Sem não dúvida. gostaria de deixar de fazer comentários do paisagismo só fixando a ideia da iluminação, porque às vezes a gente pode estar contribuindo com o conceito paisagístico de uma forma mais global. Isso não quer dizer que seja o, o certo ou o errado. Eu estou falando sobre a minha forma de pensar. Claro, O, claro, com certeza. o meu processo de criação, o meu processo de produção de jardins, ele segue uma máxima que eu gosto e repito sempre: simplicidade e sofisticação. Menos é mais. A natureza se encarrega, porque a natureza ela é muito volumosa. E eu estou Uhum. fazendo um jardim agora que, tecnicamente falando, eu estou cometendo um pequeno erro. Eu estou colocando guaimbés a uma distância de plantio de 70 centímetros. É errado isso. O que Só são que os eu estou... guaibés? Faisal, Os guaimbés desculpa. são os filodendros, é uma espécie muito desejada hoje. Os jardins tropicais ganharam a simpatia, finalmente, do Brasil, porque durante Uhum. anos e anos e anos só existiam paisagistas europeus no Brasil. Só se plantava tui e bucho-bola. E os capins, Uhum. os fórmios, os filodendros, as jiboias, eram muito desprezadas. Pelo Sim. contrário, se você viesse com isso no conceito paisagístico, você era mal visto. Por quê? Porque a gente tinha uma leitura errada do mercado. O mercado evoluiu, felizmente. Tudo bem, o guaimbé não é nativo, mas é uma espécie tropical aclimatada em que a gente faz muito uso. Eu acho que ser nativo é uma tendência, mas ser Claro. tropical, a gente está trabalhando com uma faixa. A crítica pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo, porque a gente ainda está sofrendo muito com o mercado de produção de plantas ornamentais. Existe muito pouco de produção de plantas nativas, que também não é o nosso foco aqui trazer. Quando eu digo que finalmente os jardins tropicais ganharam espaço e relevância, a gente já está trabalhando com um conceito de faixa, de zona tropical, e não trazer o clima temperado Uhum. para um clima tropical, que era um erro que se cometia também. Uma coisa é ser Claro, faz total temperado, sentido. total sentido.
E uma coisa é ser temperado de altitude, outra coisa é ser temperado no litoral. Não existe, né, querer plantar pinheiro no litoral. Agora, não vamos debater aqui a ideologia das espécies nativas ou das exóticas, porque culturalmente a gente está num processo evolutivo de trabalhar com plantas nativas, e isso já tem sido uma evolução bastante positiva. Mas não fugindo do processo e da conversa que nos interessa aqui, que é um pouco da iluminação, eu só abri esse gancho para a gente não perder a oportunidade de trocar informações paisagísticas. Eu acho que a gente tem que entender que essa estruturação, esta distribuição equilibrada das espécies levam a um resultado também muito mais interessante a médio e longo prazo e que até 5 anos é o mínimo que a gente poderia pensar para pensar em reformar um jardim ou fazer transformações drásticas nele. Porque, para dizer bem a verdade, não existe jardim para o resto da vida, porque eles vão ganhando um volume tão grande que chega um momento da vida que a gente é obrigado a refazer e reestruturar, que é um conceito que a gente fala em retrofit paisagístico, que é o mesmo retrofit arquitetônico. Tem obras que precisam de retrofit, caem aí que existe na obsolência. Com a iluminação também, claro. Que existe com a iluminação. Que, por acaso... Posso te ceder a palavra, por favor. Não, desculpa, eu só ia te perguntar, Faisal, que você comentou sobre 5 anos, né? Até fazer uma manutenção. Mas esses 5 anos, ele está associado ao tempo a qual o jardim demora para atingir a sua maturidade? Porque no momento 0, ele ainda não está do jeito como você idealizou, correto? Ele demora ainda um tempo para chegar nesse ponto. Nós temos níveis de implantação, né? Vamos falar 3 níveis de implantação. Nós temos um jardim jovem, de idade média, e um jardim adulto. Dependendo do grau de investimento, a gente está trabalhando com plantas mais altas. A Bruna aqui, que é minha sócia, está aproveitando aqui para colocar aí na tela, eu falar um pouco do YouTube, do Landscaping ao vivo, que é um canal que eu tenho no YouTube. Se puderem seguir, eu agradeço bastante, que a gente trata de ótimo, todos... Eu sigo. Ai, que bom. Fico feliz demais, porque a gente tenta de forma bastante objetiva, sem edição, sem maquiagem, viver o dia a dia de uma obra. É um verdadeiro reality. A gente não tem produção, é câmera na mão, é uma coisa... eu diria, espontânea e realista. A vida como ela é, né? A vida como ela é, Guel Arraes. É isso aí. O sofrimento, o desconforto, o desgaste com a mão de obra, o desgaste com o colega que está trabalhando lá e pisa no seu jardim, logística que atrapalha, chuva no meio do trabalho. Isso é muito bom. A iluminação que entra e a gente... landscaping ao vivo. Isto, me ajuda aí, por favor, o pessoal do Viveiro. O Viveiro Vira Lobos também merece nossa citação aqui. É um viveiro que eu trabalho já há mais de 30 anos, produzindo plantas, armazenando plantas e comprando plantas em diversas regiões do Brasil para ter um portfólio diferente das espécies. Vale a pena visitar o Viveiro Vila Lobos, que fica no Alto de Pinheiros. Mas, de qualquer maneira, até perdi um pouquinho aqui a conversa, porque a gente vai lendo e se desconcentra um pouquinho. Mas a gente estava conversando um pouco sobre os 5 anos, a gente fala com um jardim de idade média, não muito jovem, porque um jardim muito jovem acaba frustrando muito a expectativa do cliente. Então, você também tem que posicionar o cliente para ter um certo investimento no sentido de garantir um jardim de média idade para iniciar e ter essa evolução aí para os próximos 5 anos.
Parece Sim, genérico, isso. Uhum. Mas isso traz parece também um genérico. desafio. Perdão. Pode falar, desculpa. Pode falar. Isso traz também um desafio grande para a iluminação, porque a iluminação que é projetada no momento zero, ela não vai ser adequada para aquele jardim daqui a 5 anos, ou quando ele atingir a maturidade, né? Vamos dizer assim. Depende. A gente, quando está Tá. falando em elementos verticais, palmeiras, Uhum. árvores ou plantas escultóricas como pândanos, dracos, nolinas, essa iluminação ela realmente vai ser do início ao fim marcada ali. Ela tem o Marcada, objetivo sim. de valorização de tronco. Inclusive, quando a gente falar em valorização de tronco, a gente sofre um problema seríssimo de custo. Se você entender que um tronco tem norte, sul, leste, oeste, imagina que isso aqui seja um tronco. Eu tenho uma iluminação de frente, de lados e de fundo. Há situações em que eu sou obrigado a iluminar as 4 moradas da planta, porque eu tenho vistas importantes de todos os lados. Sim. O custo disso é gigantesco, em termos de luminária. Como é que você faz? Qual lado você vai privilegiar se todos são importantes? Há situações em que não dá para privilegiar. Então você, na realidade, usa os 4, norte, sul, leste, oeste, e valoriza. Se quiser ser um pouco econômico, você pega a visada mais importante e só faz leste, oeste ou norte e sul, usando somente 2. Faz o Então, oposto, né? faz o oposto. Então, isso é muito delicado para você tomar a decisão em termos de fazer um projeto de iluminação onde ele possa ser valorizado e ser econômico. Então, sempre priorizar as vistas mais importantes, que senão é um orçamento sem fim também. Às vezes a Sim. iluminação sai mais cara do que o paisagismo. Você imagina, Ah, é sim. uma, Tem é uma peças que são questão... extremamente caras, né? Porque as luminárias precisam ter uma proteção adequada para estarem enterradas e suportarem toda a pressão, né? A não entrar água, etc. Então tem toda uma tecnologia muito Exato. grande investida nisso. Mas quando a gente É, fala, então, da iluminação no paisagismo no momento zero, pode ser que, com o passar do tempo, seja necessário também, assim como fazer uma manutenção no paisagismo, fazer a manutenção na iluminação, né? Então, tem sim, isso é obrigatório. posicionamento Eu, de produtos. Às vezes o produto, você precisa de um fluxo luminoso menor no início, mas depois a árvore cresce muito, você precisa de um produto com fluxo luminoso maior. Então, esse alinhamento maravilhoso. também é muito importante, né, com o cliente. E esse teu comentário me reporta a uma questão muito importante para trazer aqui para os nossos colegas e ouvintes, que é a mudança do mundo da iluminação para o LED, que é muito importante. E realmente a gente entende o quanto isso mudou a cultura e o consumo de energia. A gente trabalhou a vida inteira com dicróica, com par 20, par 38, que eram lâmpadas de baixa potência e alto consumo. Agora inverteu o processo. A gente hoje vive de alta potência e baixo consumo. Foi uma evolução gigantesca que a gente teve. Então a gente entende que quando a gente falava lá em 50 watts, por exemplo, e eu vou ter que lhe confessar que eu fiz aqui uma colinha para vocês, tá? Quando a Tá? gente fala em 50 watts, a gente está falando em 6 watts em LED. De Olha equivalência, né? olha quanto a gente está economizando, quase 10 vezes mais. É um absurdo. Fora a potência
de iluminação desses 6 watts. E, logicamente, quando você fala que a planta cresce, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, para valorizar muito essa iluminação de LED, e a gente não abrir mão hoje de fazer iluminação de jardins com LED, toda a casa já é praticamente LED, é um custo inicial mais alto de investimento, mas é um custo de manutenção e de conta muito menor. Muito Então, baixo. se a gente for falar em espécies com até 3 metros de altura, a gente vai falar em 6 watts. Se a gente for falar numa planta que depois de 5 anos alcançou 5, 6 metros de altura, a gente vai ter que subir isso para 12 watts. Porque senão a iluminação vai ficar pela metade no tronco. E uma iluminação... Ela não vai atingir a copa, né? Como deveria. Trazer aquele esplendor da copa à noite, né? Exatamente isso. Uma coisa é valorizar o tronco. Outra coisa é valorizar o tronco e trazer o esplendor da copa. Isso é o que a gente gosta muito de valorizar. Então, vale a pena a gente estar atento nesse processo todo de bater o pé, de querer iluminação com LED, que tenha muita eficiência. E mais do que tudo, pegando o gancho um pouco, é a possibilidade de cor que a gente tem, que hoje a gente tem todas as cores, né? E que eu deixo para você algum gancho aí de pergunta, não sei se tem alguma pergunta, mas que a gente já começa a falar um pouco Com do que certeza. é uma iluminação cromática. Sim, eu só queria fazer um adendo ao que você comentou anteriormente sobre o preço, né? Realmente, com o LED, a gente passa a ter um custo inicial mais alto do que com as tecnologias convencionais, mas hoje a gente tem alternativas muito interessantes, porque um desafio a ser enfrentado no início era que as lâmpadas LED não tinham o índice de proteção adequado para áreas externas. Então, a gente falava basicamente em luminárias que tivessem esse índice de proteção adequado, com LED integrado, que são peças extremamente caras. Mas hoje a gente já tem fabricantes que fornecem as lâmpadas com o IP65, IP66, que é adequado para áreas externas. Então, mesmo num jardim de baixo custo, em que a gente não pode ter um investimento tão alto, é possível fazer, claro, vai ser um pouco mais comedido, mas é possível fazer a iluminação sim, e que é muito importante para ter essa valorização noturna, né? Exato. Não deixando de responder uma pergunta que eu vi aqui, que eu tento me ater um pouco aí também a quem está participando com a gente. Uma palmeira ou uma árvore de 8 metros, a gente fala em 12 watts em LED, que é uma potência de 1.100 lumens, porque a gente vai falar em lumens, né? Que é a unidade de luz. Então, De fluxo as espécies com luminoso, 8... exatamente. Exato. Podem ser trabalhadas com 12 watts. E a ideia é, quanto mais alta a palmeira, mais concentrado precisa ser o facho para garantir que ele vai rasgar o tronco da palmeira e estourar na copa. Se você usa se a árvore é mais baixa ou uma árvore de uma copa maior, mais larga, a luminária precisa ter um facho mais aberto para conseguir atender a toda a copa da árvore. Exatamente. Nossa preocupação é sempre ter essa proporção entre copa e abertura de leque. Isso é muito importante. Agora, falando sobre a parte cromática que você estava comentando, Faisal, a gente vê no mercado que existe alguma tendência de se valorizar o jardim com luz verde, utilizando luz verde. E isso gera é um pouco difícil, porque a luz verde ela não reproduz todas as cores, né? A gente sabe que a luz branca ela tem várias cores na sua composição, então a luz branca vai ressaltar a cor das flores, a cor do caule, as diferentes tonalidades de verde das folhagens, de uma escultura, por exemplo. E a luz verde, por outro lado, ela só reproduz o verde. Então, tudo que não é verde fica preto, fica cinza, fica manchado. Como é que você vê isso? Você se depara muito com essa situação? Se for para tomar uma decisão rápida e objetiva junto aos colegas,
eu vou lhe dizer que a cor preferencial são as cores amarelas que garantem a maior realidade das espécies. É o que A mais... temperatura de cor quente, você quer dizer? O branco quente. É, amarelo ou âmbar. Para mim, são as cores que eu não tenho dúvida em indicá-las. Tá? Se eu quiser Tá. valorizar o jardim e a cor mais realista de um jardim à noite, é justamente com as cores amarelas. A verde, como você bem disse, você, na realidade, você distorce a realidade de um jardim, das cores de um jardim. Eu não quero entrar no conceito se é brega, se não é brega, se é cafona, se não é cafona. Há situações em que a gente está, por exemplo, eu participo de um evento todo fim do ano lá em Trancoso, na Bahia. E a gente trabalha com várias cores de luz. A gente quer brincar com este carnaval ou com este festival de luzes. A gente trabalha com luz amarela, com luz âmbar, com luz branca, com luz verde e com luz azul. É um Mas festival, é uma aí, festa. e aí tem uma Então, intenção por trás do uso das cores, certo? Não é, a ideia não é valorizar o jardim, mas é realmente fazer uma festa no jardim. exato. Não é isso? Então, falar isoladamente da cor verde depende do contexto. Eu não faria uma iluminação de luz verde na minha casa. Eu acho que não dá para fugir muito da roda. A roda já foi inventada. Para iluminação, Sim. nós temos duas cores consagradas, que é o amarelo e a branca. A luz branca, ela te permite uma maior visibilidade, uma maior visualização do jardim. Mas ela não aquece o espaço. Ela aumenta Sim. a claridade do espaço. Mas as plantas perdem a dramaticidade. O jardim perde aquele charme. O jardim perde aquela importância que é de ser aconchegante, de ser cenográfico. Tá? Sim. Mas ao Eu mesmo tempo particularmente você... também prefiro. Eu particularmente também prefiro a temperatura de cor quente. Eu acho que fica Mariana, mais amiga... cenográfico e Exato. aconchegante. Bem-vinda, Mariana, amiga de Labras, paisagista querida. Ah, e também o João Gabriel está aqui prestigiando a gente da Ceilux. Tudo bem, Que João? Muito legal te ver bem-vindo. aqui. Se Bem-vindo. cometermos alguma falha técnica, corrija a gente, por favor. Mas, voltando às cores, às cromas do jardim, eu não fujo do amarelo se eu quiser acertar e seguir um caminho prudente e correto. Se eu quiser fazer alguma coisa um pouco mais clara e que garanta um pouco mais de iluminação e segurança, porque também tem isso, tá? Se Sim. for um jardim onde você tem uma circulação muito grande, é mais interessante que as luzes sejam claras. Que também você tem essa preocupação, não só de cenografia, mas também como de circulação. Se Tem que ter bem o que, fluxo luminoso adequado, né? além disso, a gente também tem a questão da utilização de balizadores para quando se quiser ter uma baixa iluminação, aonde você tem caminhos e não interfira nas iluminações mais importantes e cenográficas que a gente possa eventualmente ter. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar esse cuidado de não ter contaminações de luz, que uma luz interfira na outra. Então, balizadores Sim. geralmente são muito baixos, são de chão, ou são arandelas de parede ou arandelas de escada, que não interfira na iluminação do jardim. E E tem estas podem balizadores de ser chão. brancas. E tem balizadores de chão que são muito interessantes. Eles até. O facho é bem próximo ao chão mesmo, bem rasante. Então ele ilumina somente o piso, deixando muito claro se há um degrau, se há uma interferência, para ninguém se acidentar, mas realmente não interfere nos demais elementos ali.
Tá E só respondida a fazendo pergunta da Tatiana aí, que pergunta se pode misturar branco com amarelo. Pode, isso. que elas acabam sendo complementares. Complementares. Existem alguns projetos muito emblemáticos em que se mistura a temperatura de cor mais baixa com mais alta no paisagismo. Então, algumas árvores são iluminadas com uma luz mais branca e outras árvores, os arbustos mais baixos, às vezes com uma luz mais amarelada. Mas isso é uma coisa que tem que ser planejada com muito cuidado, porque a ideia é que a diferença de tonalidade do branco dá uma sensação de profundidade e aí deixa uma cenografia mais elaborada. Porém, tem que ser feito com muito cuidado, muita parcimônia e é muito interessante fazer testes. O teste no jardim é essencial para ter certeza do resultado, porque é como o Faisal estava comentando, a potência que é usada no jardim é muito baixa, né? A gente não precisa de muita potência, porque é tudo escuro em volta, é diferente de dentro de casa. Então é muito importante fazer esses testes, principalmente quando você está fazendo iluminação de jardim pela primeira, segunda, terceira vez, para entender como a luz se comporta e a quantidade de luz adequada, necessária para cada ambiente. E aí, claro, se você puder, para cada ambiente não, para cada tipo de vegetação. E se você puder, se a ideia for Para cada mesclar a ambiente, temperatura de cor, sim. Não, você não é, falou errado, não. Para cada ambiente. Porque a gente tem diferentes ambientes de usos diferentes. Inclusive, eu vou te dizer que há ambientes em que eu até prefiro não ter a luz de LED e usar velas, por exemplo, que não deixa de ser um projeto luminotécnico. Gostaria com de certeza. despertar o olhar também dos amigos. Olha aí o Bob Creel, da revista OK, que é Olga Creel, querida Olga, que tanto ajudou todos nós, colegas, paisagistas, arquitetos, decoradores, design de interiores. Ele hoje tem uma revista lindíssima, você pode convidá-lo também aí para falar. Ele tem Vou uma convidar, revista que muito está aí bem-vindo. saindo do forno, um cara muito dedicado ao nosso mercado em geral. Mas, Muito legal. voltando ao tema da iluminação orgânica, que eu gosto de chamar de iluminação orgânica, através das velas e dos castiçais e das luminárias, que eu gosto muito das luminárias, Uhum. enfim, isto traz uma luz mais mole, mais orgânica, que dá uma sombra agradável e que muitas vezes você dispensa até a luz artificial, a iluminação artificial. Isso é apenas um parênteses para a gente não entender que iluminação de jardim precisa ficar tão engessada a essa questão, né? E sem dizer Sim, que hoje também tem muita lâmpada que imita vela, né? A gente vê o tem. mercado buscando essa aproximação dessa iluminação elétrica para as iluminações orgânicas, ou seja, da analógica para o digital, fazendo uma comparaçãozinha com esse mundo que a gente vive, né? Que não é cada vez menos analógico e cada vez mais digital. Mais Mas, digital. enfim, E a iluminação este, passa a este ser, com o tempo, cada vez ter essa pegada mais aconchegante, de criar um ambiente, de criar um espaço de convivência mesmo, né? Então você não precisa de uma explosão de luz para ter um jardim bem iluminado. Às vezes, pouquinha luz já é suficiente para ter aquele ambiente que você gosta. Só uma curiosidade, para quem mexe aqui com iluminação, a gente está acostumado a falar em ambientes internos com para 200 lux de nível de iluminação para um ambiente interno, 500 lux para um ambiente de estudo ou de escritório. Se vocês se imaginarem num campo aberto ou no meio do mar, somente com a luz da lua num livro, e um livro na mão, você não consegue ler esse livro? Só com a luz da lua? A luz da lua tem um lux. Um que lux. lindo, né? Então, é uma Que referência belo muito comentário. legal para a gente Gostei. entender a diferença de luz, né? Que bacana.
Mas que Agora, Faisal, potência, eu tenho né? uma... Que potência! Maravilhoso. É. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: a gente mexendo com lighting design, com projeto de arquitetura, e especialmente o lighting design, existe uma imagem no mercado de que é algo voltado para as elites, só para quem é rico vai contratar um projeto desse, só quem é rico vai querer um projeto desse. E eu imagino que o paisagismo também sofre um pouco com essa imagem. Como é que você vê isso, na sua profissão, no seu dia a dia? Não. Existem vários níveis de paisagismo. Existe o luxo, como existe o Uhum, essencial, né? O luxo não é o essencial, mas o uhum, paisagismo é essencial. É essencial sim, porque, primeiro, que ele higieniza, ele limpa. Você não pode uhum, fazer uma casa e deixar na terra. Miseravelmente, um gramado vai ter que existir. E eu vou lhe dizer, verdade. este paisagismo é o essencial, é o que reveste, Uhum, né? E o paisagismo de luxo, que muitas vezes nem é luxo, mas ele é sofisticado porque ele tem um bom projeto, e eu acho que bom projeto é aquele que tem um bom desenho e cumpre o seu papel. Antes de ser belo, tem que ser funcional. Então, eu com acho que certeza. luxuoso é o jardim que funciona, e o jardim que funciona, ele evolui Uhum, com o tempo e fica bonito. Os jardins não funcionais acabam não sobrevivendo, eles acabam com ficando certeza. feios porque não funcionam e perdem toda a sua propriedade e a sua capacidade de expressão, porque jardim tem uma capacidade de expressão. Você olha para ele, ele te traz uma beleza, ele te comove se ele for realmente um jardim bem estruturado e evoluído. Mas E ele é uma existe, extensão da casa, né? É uma extensão sim, da moradia ali, do lar da pessoa, é um pouco da alma da casa também, né? da alma da casa, sim. É bem isso. Então eu digo para você que realmente existe níveis de paisagismo, mas o paisagismo hoje em dia ele é muito bem visto, ele é valorizado. Antigamente era muito difícil se vender projetos. Hoje praticamente Uhum, não se faz jardim sem projeto. O mercado entendeu. Nós estamos falando para um nível diferenciado, tá? Porque jardins econômicos, populares, jardins de baixa renda, é meio que ali no sufoco mesmo, porque o orçamento já chega no final da obra no negativo e as pessoas não podem deixar de colocar a geladeira, a cama, mas não é deste paisagismo que a gente está falando. A Bruna muito bem cita que uhum. a gente tem projetos hoje como Minha Casa Minha Vida. A gente faz muito projeto para Minha Casa Minha Vida, que é o que eu digo que é o paisagismo essencial. E nós somos Sim. craque em fazer jardins essenciais. O mercado tem muita dificuldade. O paisagista, por si só, ele tem uma certa arrogância de querer fazer jardim sofisticado. Ele não gosta de jardim simples. Eu já tenho uma pegada muito dessa coisa da simplicidade, de baixo custo e baixa manutenção. Eu Mas, não Faisal, gosto. o que esse jardim traz de benefício de qualidade de vida, quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, ou qualquer residência, na verdade, mas isso traz uma qualidade de vida tão grande para quem está ali que não tem como não pensar em não fazer, né? Um paisagismo, E ter o nosso amigo um aqui planejamento. escreve exatamente isso, que o paisagismo é o novo luxo, né? E Sim. o novo luxo não precisa ser necessariamente com grandes investimentos. Basta se ter bom gosto, basta se ter um bom Uhum. projeto, basta se. Eu digo que paisagismo é desenho, não é planta. Se você tem um bom desenho, você tem um bom projeto. E isso não significa uma exuberância de plantas, nem uma exuberância de orçamento. Ao contrário, você consegue ser econômico e ser belo. Por isso que eu digo, Sim, lá de novo, simplicidade é sofisticação. Sofisticação com é certeza. simplicidade. Então, nesse sentido, a gente já conseguiu tirar esse peso que a gente carregava de que não éramos supérfluos,
de que era caro, de que era de rico. É, obrigado, irmão, obrigado. É em latim esse foda. Foi em Esse é latim. botânico. Esse daí é botânico. Esse é nome científico. Enfim, mas a gente hoje não vive esse peso de que nós somos supérfluos, mas viramos essenciais e fundamentais para a alegria de uma casa. Sim. É muito E a é forma também verdade. como isso é comunicado para o mercado, e aí é o entendimento dos clientes com o tempo, né? Porque eu recebo muita pergunta com relação a isso, falando do ponto de vista do lighting design, e a resposta é: projeto é planejamento. Então, se você tem um bom planejamento, no fim das contas, você pode ter até uma execução mais barata, que já apaga o investimento no projeto. Porque você tem produtos de melhor qualidade, melhor custo-benefício falando. Você tem um planejamento que você não vai ter nem desperdício de material e nem depois vai ver lá na frente que faltou. E vai ter economia de energia. Então eu Então, vou te dizer que tem... a gente viveu esse mesmo problema de ser reconhecido como fundamental na área de projeto. Porque a área de Uhum, projeto do paisagismo, eu vou lhe dizer que ela é jovem. É jovem não, ela é uma púbera, é uma quase adulta. Porque eu tenho tá. 30 anos de mercado e vou lhe dizer que durante quase 10 anos da minha vida inicial, era a coisa mais difícil do mundo emplacar vender projeto. Existia uma elite de arquitetos da família Uhum, ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que eram tá. os únicos que conseguiam vender projeto. E alguns paisagistas autodidatas, bem nascidos e bem relacionados, que também conseguiam vender projeto. E hoje não. Hoje existe um número gigante de escritórios de profissionais competentes e desconhecidos. Isso também Sim. por quê? Porque o mercado se expandiu, as mídias permitiram que cada um se mostrasse para o mercado sem ter que depender de revista, porque as revistas também eram excludentes. As Essa foi uma grande revistas, revolução, né? A possibilidade de se mostrar para o mercado, de divulgar o seu próprio trabalho de uma maneira independente. nossa, pelo amor de Deus, eu ainda vou lhe dizer bem a verdade, eu ganhei a simpatia do mercado gratuitamente, não sei porquê, mas eu tinha uma participação nas revistas sem nenhum apadrinhamento, dei muita sorte, talvez porque eu seja comunicativo, porque eu seja alegre, porque, sei lá, as mídias mesmo, tradicionais, escritas, revista, papel, coluna social, acabei tendo uma sorte muito grande, mas eu percebo que hoje a gente tem muitos profissionais que não vieram desta safra, que já vieram da mídia, eu diria, digital, e que hoje Uhum. estão aí trabalhando bastante no mercado. E que era Sim, quase um sacrifício poder vender projeto. E agora não, agora a gente tem muitos escritórios. Lógico, há um certo canibalismo às vezes, há distorção de preço, há. Tanto é que eu mesmo tenho um mecanismo hoje em dia que o cliente não quer pagar projeto, ele vai me pagar um orçamento. Eu tenho divulgado muito uhum. isso. Por quê? Porque para você Sim. fazer um orçamento, eu tenho experiência suficiente para fazer um orçamento sem projeto. Eu tenho ferramentas intuitivas e matemáticas para chegar num número sem fazer projeto. Ou por metro quadrado, ou Certo. por metro linear, ou pela somatória dos dois processos. Então, mas só que eu vou ter que gastar um tempinho para fazer esse orçamento.
Então, esse Claro. orçamento merece a minha remuneração. Então, Tem eu 30 tenho um anos de preço, expertise, né? por favor, eu não vou dar o Uhum. segredo, mas eu vou dar o número que ele tanto deseja. Porque o cliente hoje vem com essa sede pelo número. Ele vem apavorado. Verdade. E eu consigo apagar o incêndio. Eu sou um terapeuta para ele, quando eu consigo dar um número para ele, porque o cara vem neurótico, doente para saber quanto ele vai gastar. Eu tenho um preço mínimo de R$ 1.500 para poder te dar um orçamento. O senhor quer? Eu te dou um memorial de plantas e você faz a cotação no mercado. Fechou? Aí eu te vendo o projeto. Muito Por bom. quê? Porque ele vai saber o quanto ele gasta. Aí ele fala, não, mas eu não quero o projeto. Eu falei, então tá bom, então o nosso orçamento está fechado em R$ 60.000 e a proposta é livre. Se você não quer projeto, o projeto é meu. Faço eu do jeito que eu quero. Uhum. Ou confia ou não confia. Se não confia, contrata o projeto para sair do seu jeito. Senão vai sair do meu dentro da sua verba. Então eu comprei uma briga muito grande com o mercado. Muito E aí, grande. E os profissionais precisam mesmo se posicionar e se colocar dessa forma e mostrar os benefícios que o seu trabalho traz, né? Os benefícios que a ele nossa, a traz. nossa matéria era sobre iluminação, né? E isso não deixa de ser uma luz, não deixa de ser Com uma luz certeza. para nós colegas, porque eu acho que o rico é a gente trazer as informações diversas, tá? E, logicamente, que quando você faz um projeto aproveitando o gancho, que a gente também dá um projeto luminotécnico e não um projeto de elétrica, vamos deixar bem claro que quem faz projeto de elétrica é engenharia e a gente não Uhum. faz. A gente faz a distribuição dos pontos de acordo com a expectativa que a gente quer desse jardim, para não fugir demais também aí do nosso tema, porque o nosso foco é Mas falar sobre iluminação. até ia te perguntar, Faisal, quando tem um lighting designer envolvido no projeto e ele já está desde o início com você, como é que funciona essa sua interação com ele? Você que Olha, determina, fala, olha, eu gostaria de destacar isso, isso e aquilo, ou é um olha, trabalho a quatro mãos? para dizer bem a verdade, se ele é um profissional da área e é contratado, eu preciso da total liberdade, porque o jardim não é meu, é do cliente. E se o cliente contratou o light Uhum, designer, é porque o cliente gosta do profissional. Então, eu vou te ser uhum, bem franco. Eu tenho a ferramenta para dar um projeto para ele. Para dar, não. Para entrar dentro do meu custo de projeto com o luminotécnico, que eu vou lhe dizer que é um básico que funciona, deixa o jardim lindo, valorizado e entendendo que jardim precisa ter profundidade. Um jardim sem uhum. luz é um jardim sem profundidade. À Com noite, certeza. se você não tem luz, você não tem alma. E você também pode fazer uma iluminação no jardim que pode sacrificar o jardim, ao invés de valorizar o jardim, tá? Com Mas se certeza, existe um estraga light totalmente. designer, a gente realmente se recolhe e espera aprender com ele o que ele vai trazer para a gente de conhecimento, experiência, técnica. Para a Claro. gente é muito bom trabalhar com isso, porque isso só engrandece o trabalho, né? Valoriza o paisagismo como um todo. Muito bom. Faisal, a gente infelizmente está chegando no tempo aqui da nossa live. O papo está muito gostoso, mas eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Se alguém tiver perguntas aí para colocar para a gente, assim a gente já foi respondendo algumas, né, ao longo da live. Mas se Quando alguém eu quiser vi colocar aqui alguma pergunta, oportunamente, exato. sim. Enquanto isso, enquanto o pessoal coloca perguntas aí, eu tenho uma questão para te fazer, Faisal. Eu imagino que você deva lidar com casos em que chega lá no fim da obra, o cliente fala, putz, não tenho mais aquela verba que eu tinha destinado para o paisagismo, a gente vai precisar revisar projeto, enfim. Como é que você lida com isso, geralmente? Você faz você reavalia
que você tinha imaginado plantar ali? Troca as espécies? Olha, Ou passa a usar um jardim mais jovem? eu vou dizer que eu tenho sempre um bom preço para o mercado. Eu tenho Uhum, algumas vantagens, porque eu tenho uma cadeia totalmente verticalizada. Eu sou produtor de plantas ornamentais em São Miguel Arcanjo. Sou viveirista, onde eu tenho as plantas que vêm da fazenda estocadas aqui num grande viveiro no Alto de Pinheiros, que é o Viveiro Vila Lobos. uhum. Faço projeto, implanto o projeto e ainda me encorajo em fazer manutenção. Eu falo encorajo porque fazer manutenção é um problema. Te ocupa muita mão de obra e te dá pouco resultado. Mas quando você quer preservar o teu jardim, você acaba fazendo manutenção para que ele consiga se consolidar. O jardim precisa de pelo menos 6 meses para se consolidar. Para se Certo. consolidar. Não dá para fazer menos, e dependendo da estação em que ele é plantado. Se você plantar ele no início da primavera, ele vai precisar de 9 meses. Por quê? Olha, Se você plantar ele no início do inverno, ele vai precisar de 9 meses, porque ele vai passar um período ali de praticamente dormência que não vai não ele vai hiberna, evoluir. né? Ele fica Uhum. ali num processo de hibernação. Então, eu vou lhe dizer que eu tenho estratégias e ferramentas para conseguir viabilizar projetos Uhum. alterando espécies. Por exemplo, nós temos Sim. um capinzinho. O capim é caro, caríssimo, e não deveria ser, porque é um mato. Mas é caro, porque está na moda e é muito sensível para se transportar, quebra fácil, enfim. Eu posso substituir o capim por moreia, por dialena ou Sim. dianela, como queiram chamar. Posso colocar espécies que têm um efeito plástico parecido e que são muito mais baratas e muito mais resistentes e que me consomem menos transporte. Porque também espécies que consomem transporte, capim não se remonta, moreia se remonta. Então você vai começando a entender que existe uma logística de montagem, uma logística de implantação de jardim. Isso tudo vai Sim. encarecendo. Frete Tem toda a encarece. cadeia, né? Com certeza. Toda a Tem toda a cadeia. cadeia ali envolvida. E com iluminação também é a mesma coisa, né? Então, se precisa fazer uma redução, um ajuste, é possível enxugar repensando os produtos, Lógico. repensando, às vezes, marca. Às vezes a gente imaginou usar um produto top de linha, infelizmente tem que fazer uma redução, mas isso vai fazendo uma adequação para encaixar na verba do cliente, porque afinal a ideia é viabilizar o projeto, né? E a gente, Bom, nós enquanto projetistas, somos responsáveis por isso. e eu duvido que não tenha gente fazendo aí conta para garantir o cliente e preservar o cliente. Duvido. Com Tá certeza, todo... com certeza. Não que o nosso mercado esteja ruim, viu? O mercado está animadíssimo, todo Tá mundo aquecido, né? Mesmo trabalhando. em tempos. Mas é que o foco virou a residência, o foco virou a moradia. E na moradia, as pessoas passaram a valorizar o bem-estar da família, começaram a olhar internamente e externamente para casa, e isso trouxe um aquecimento muito forte do mercado. Incrível. Faisal, infelizmente a gente tem que encerrar, falta aí 1 minuto e meio para o Instagram derrubar a nossa live. Gostaria Não muito de tem agradecer problema. você pelo seu tempo, a sua generosidade em partilhar tudo isso aqui com a gente. Foi incrível, muito bom mesmo. Tá. Se puderem seguir a gente aí no Faisal, Paisagismo, no Viveiro Vila Lobos, no Marcelo Faisal, que sou eu, e no meu Spotify, Marcelo Faisal, eu adoraria. E no Legal. Landscaping, eu agradeço. Eu vou marcar todos os perfis do Instagram no comentário da live, ela fica gravada no meu IGTV. Quem quiser vai lá e segue. E um último recadinho, pessoal. Do dia 4 ao dia 10 de novembro, eu vou dar um curso gratuito de iluminação. Então, se você tem interesse, clica no link que está na minha bio. Lá você consegue entrar, se cadastrar e ter mais informações, tá bom? Faisal, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora, que ficou aqui com a gente, fez perguntas e contribuiu. Até semana que vem.
Até mais, Faisal. Obrigado, Obrigadão. obrigado. Um beijo em todos. Beijo. Tchau, tchau.